falando aqui de empresas privadas. Um programa que chamamos Política e Economia Ambiental. Uma das atuações desse programa também tem a ver com um tema aqui citado hoje, que é Política Nacional de Mudanças Climáticas. Nós estamos no Centro de Estudos da GV trabalhando nos planos setoriais de mudanças climáticas para 5 segmentos industriais. Isso significa notas técnicas que vão suportar essa política pública, definir as metas de emissões para setores poluentes, setores industriais, isso é bastante relevante. Uma revista, e ela tem a ver diretamente com a nossa linha de atuação, Comunicação e Influência Social, chamada Página 22. Essa é a primeira publicação focada exclusivamente em sustentabilidade no Brasil, foi lançada há 6 anos atrás, já tem 63 fascículos publicados, é uma revista bastante influente, circula por muitos formadores de opinião, acredito que alguns de vocês aqui a conheçam. Sustentabilidade Global, esse é um programa que olha para temas de escala global, como mudanças climáticas, como serviços ecossistêmicos e questões de biodiversidade. Aqui a gente trabalha, por exemplo, com uma plataforma chamada EPC, Empresas pelo Clima, capacitando empresas a fazer inventários de emissões, articulando essas empresas para influenciarem o marco regulatório, se articularem para estarem presentes em COPs, as conferências das partes que tratam de climas. Enfim, estamos falando aqui, de novo, em dar escala às questões de sustentabilidade. Desenvolvimento local, esse é um programa que está bastante focado nos impactos dos grandes empreendimentos. Nós aqui falamos hoje pela manhã em algumas questões ligadas ao crescimento econômico brasileiro, a obras do PAC, a obras de grandes empresas que estão em regiões longínquas no Brasil, levando, sim, maior pujança econômica, levando, sim, desenvolvimento, mas também com alguns efeitos colaterais que precisam ser tratados do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. Esse programa tem um olhar para essas questões e alguns benchmarks já construídos, como, por exemplo, um projeto em Juruti, no Pará, onde a Alcoa instalou uma mina de extração de bauxita que tem algumas práticas bastante interessantes no que se refere a desenvolvimento local. Chegando mais próximo do lado da oferta, uma preocupação com a formação, como falei, dos líderes atuais e futuros, e aqui a gente tem programas na graduação, MBAs, voltados à formação desses líderes atuais e futuros, e um tema esse mais diretamente afeito ao nosso painel, que é um programa que eu coordeno no centro, chamado Inovação na Criação de Valor. Aqui a gente está interessado nas novas estratégias, nos novos modelos de negócios, nos novos relacionamentos, nos novos produtos e serviços que deem vida ao que estamos chamando aqui de economia verde, dentro do contexto do desenvolvimento sustentável. Então, como é que a gente torna as nossas empresas mais alinhadas com esses desafios, e são, como falamos aqui, desafios planetários. Dentro desse programa, e eu vou agora me endereçar mais especificamente para essa temática da inovação, com vistas a dar escala, nós temos um projeto, e eu vou aqui detalhá-lo um pouco mais, que é o projeto Inovação e Sustentabilidade na Cadeia de Valor. Esse projeto tem um apoio do Citibank, um patrocínio da Citi Foundation, algumas parcerias institucionais bastante interessantes e importantes, com a ANPEI, com a Lampime e com a FINEP. FINEP aqui foi citada em alguns momentos, como um braço que vem trabalhando inovação no Brasil e já com um olhar para questões de sustentabilidade bastante interessante. E esse projeto, ele surge dentro de um contexto que tem muito a ver com a nossa conversa aqui dessa manhã. Qual é esse contexto? Sem sombra de dúvida, nós estamos aqui todos, como sociedade, debruçados sobre uma busca, e a busca é cabermos num planeta que é um só, né? Estamos aqui falando de sustentabilidade, já foi citado hoje, não cabemos, já estamos em 1,5 planeta. E o que é necessário para a gente caminhar nessa direção? É necessário, como sociedade, encontrar um modelo de desenvolvimento que a gente está aí denominando desenvolvimento sustentável. A discussão de economia verde se dá nesse contexto, que é o contexto do desenvolvimento sustentável. Isso tem a ver com governos, tem a ver com sociedade civil organizada, tem a ver também com empresas. E o que cabe às empresas nesse cenário? Cabe o estabelecimento de prática de sustentabilidade no âmbito corporativo.
Braskem aqui trouxe algumas referências nesse sentido, algumas empresas também, como o Vale, trouxeram suas experiências nesse sentido, e talvez esse slide traga uma espécie de síntese, uma espécie de integração de vários conceitos aqui citados. O que isso tem a ver com o nosso projeto que eu aqui vou aprofundar? A nossa experiência tem sido, temos no Brasil, sim, algumas práticas muito interessantes de sustentabilidade no plano corporativo e em algumas grandes empresas. Entretanto, essas coisas ainda não têm escala, elas são iniciativas pontuais quando a gente olha para o conjunto das empresas estabelecidas nesse país. Uma das formas de dar escala é empresas envolverem, sensibilizarem, mobilizarem, se engajarem com suas cadeias de valor. É aí onde as coisas efetivamente se dão, é aí onde o discurso de sustentabilidade empresarial vai para a prática. Na hora de tomar a decisão por esse ou aquele fornecedor, na hora de excluir essa ou aquela empresa das nossas relações, na hora de focar nesse ou naquele mercado. Então, nós temos dado um foco privilegiado nessa possibilidade de que empresas, ao se relacionarem com suas cadeias de valor, podem sim dar escala às suas boas práticas em sustentabilidade. E aqui, quando a gente fala em sustentabilidade, estamos falando de relações de qualidade com os vários stakeholders, de um lado aqui dessa dimensão da sustentabilidade corporativa, e de desempenho no famoso tripé, no famoso triple bottom line. Quando a gente está falando em relação de qualidade com os stakeholders, estamos falando dessa teia, né, desse tudo liga tudo, onde a empresa não está mais no centro, mas se reconhece como um elo de uma rede onde todos os atores se influenciam, e é nessa teia que nós estamos dando nesse projeto um foco na cadeia de valor, públicos prioritários da cadeia de valor, de um lado fornecedores, de outro lado consumidor final. Qual é o conceito de cadeia de valor? E esse foi um termo já utilizado aqui na manhã, a nossa colega da Vale, por exemplo, citou, quando recebeu uma pergunta da plateia. Esse é um conceito que surge lá nos anos 90, onde o cenário do mundo empresarial era as empresas ficando cada vez maiores, os silos departamentais se aprofundando, a informação não mais circulando e a necessidade de um olhar de processo se impondo. O Peter Drucker, ou melhor, o Michael Porter, na época, traz uma proposição que era: cadeia de valor deveria ser vista como um conjunto de atividades que vão adicionando valor ao produto ou serviço, desde a sua fase de concepção ou design, aqui o Aguinaldo tem trabalhado esse tema do design fortemente, até o seu consumo lá pelo consumidor final. O que a gente tem visto? É fundamental contextualizar esse conceito da cadeia de valor. No mundo contemporâneo, onde a gente tem o desafio do desenvolvimento sustentável, algumas contextualizações importantes. De que valor a gente está falando? É o valor econômico, social, ambiental. Esse é um conceito que tem muita linearidade intrínseca em si mesmo, e a gente percebe a necessidade de sair da linearidade, passarmos para a circularidade, ou seja, não faz mais sentido o pega, faz, descarta, é muito mais coerente com os dias atuais, o pega emprestado, usa e devolve, preferencialmente em condição melhor do que entrou a matéria-prima. Isso nos traz uma necessidade que é sair dessa visão linear dos processos produtivos, tanto de produtos quanto de serviços, para uma visão circular, para uma visão de berço ao berço, para sistemas fechados de produção, para ecossistemas industriais, para conceitos como Open Innovation. Isso é uma questão central e, para isso, a gente precisa de inovação. O colega da Braskem tem enfatizado isso, nosso colega da Embrapa, o Aguinaldo, aqui também da Universidade do Paraná, tem trazido alguns exemplos e destacado essa importância. Onde esse projeto que eu hoje coordeno no centro, então, se propõe a situar a sua contribuição. Efetivamente, em promover inovação para a sustentabilidade a partir de pequenas e médias empresas que estão inseridas na cadeia de grandes empresas, tornando mais comum esses casos de sucesso, como os hoje citados aqui pela Ouro Verde, que, por acaso, pena o Luiz não está mais aqui, o Luiz Laranja, é um dos casos que já faz parte desse nosso projeto, é um dos casos que vem sendo divulgado e sendo colocado em contato com grandes corporações.
nós precisamos dar luz a essas iniciativas e nós precisamos multiplicar a possibilidade de que elas ocorram. Então, esse projeto tem um foco nas relações que se dão entre grandes e pequenas, procurando fomentar as práticas inovadoras em sustentabilidade nessas cadeias. Quais são alguns objetivos específicos? Produzir e disseminar conhecimento. Existe uma publicação em elaboração de casos de inovação para a sustentabilidade em pequenas e médias, e aí convido você, Aguinaldo, se tiver empresas no seu centro com esse perfil, são muito bem-vindas, e a gente terá prazer em colocá-las nesse circuito que está aí se estabelecendo. Mobilizar grandes empresas para a elaboração de estratégias inovadoras de sustentabilidade em suas cadeias. Aqui a gente está falando em gestão de fornecedores que contemplem aspectos de sustentabilidade de fato e não apenas no discurso. É, sim, reconhecer quando um fornecedor tem práticas diferenciadas do ponto de vista socioambiental e dar a ele oportunidade de fazer negócios. O que hoje a gente encontra, na verdade, as concorrências continuam sendo vencidas apenas pelo foco em preço, qualidade e prazo, sem a dimensão de sustentabilidade claramente colocada, e isso precisa mudar. Então, são empresas que têm um interesse efetivo em discutir, de um lado, como eu minimizo riscos socioambientais na minha cadeia de valor, de outro, como eu maximizo as oportunidades de inovação que ali se encontram. Isso é extremamente relevante quando a gente fala em grandes corporações. Nós estamos falando da possibilidade dessas empresas influenciarem suas cadeias de valor, isso transformar realidades regionais, porque não pensar no impacto na realidade nacional e global. E, no caso brasileiro, isso ganha uma dimensão muito especial quando a gente considera que são cerca de 99,9% de empresas pequenas ou médias e apenas 0,13% de grandes corporações. Estamos falando aqui de corporações com mais de 300 milhões de reais de receita operacional. Ou seja, a capacidade de influência das grandes empresas sobre suas cadeias de valor no Brasil é enorme, e a gente precisa ter um olhar de sustentabilidade para esse poder de influência. Isso nos inspira, isso nos motiva, na medida em que a gente começa a ver esses círculos virtuosos, e você citou essa expressão, Paulo, hoje na sua fala, se estabelecendo, se dando e movimentando as cadeias de valor no Brasil. Com essa slide, eu fecho aqui a apresentação e trago talvez uma tentativa de uma mensagem final para esse painel, que é: sim, a inovação tecnológica é fundamental, ela é decisiva, mas ela não é suficiente. A gente entende que é também fundamental, decisivo e uma premissa revermos um modelo de produção e consumo que ainda se pauta na possibilidade de crescimento econômico infinito num planeta com recursos finitos. A gente sim precisa repensar esse consumismo exacerbado e essa possibilidade de que continuaremos crescendo infinitamente num planeta que tem limites biofísicos. Inovação é fundamental, tecnologia é decisiva, mas ela não é suficiente, a gente precisa repensar modelos mentais.